Olá, pessoal do Terceirão. Um breve vídeo para revisar aí a matéria para a AVA. Primeiro assunto, Europa no século XIX. O assunto que fala sobre a Europa depois da derrota de Napoleão, quando os reis absolutistas voltaram ao poder. Se os reis absolutistas voltaram ao poder, é o retorno absolutista. Eles fizeram uma reunião chamada Congresso de Viena, onde eles combinaram fazer um exército comum absolutista, onde cada um contribuía com um certo número de soldados. E este exército comum absolutista chamava-se Santa Aliança, que de santa não tinha nada, já que bateria no povo que fizesse revoltas contra os reis absolutistas. Só que o povo teve uma estratégia muito boa para evitar este exército. Eles combinaram de fazer revoltas populares em vários lugares ao mesmo tempo. Se várias revoltas ocorressem ao mesmo tempo, como que este exército poderia estar em várias cidades da Europa ao mesmo tempo? Não haveria como, né? E essa estratégia de ter várias revoltas ao mesmo tempo foi apelidada de Primavera dos Povos. Por quê? A primavera não é a estação que vem antes do inverno? Então o anúncio do tempo, desculpa, a primavera é a estação que vem logo depois do inverno, né? Se o absolutismo é o inverno, a primavera vem logo depois, o inverno é o absolutismo, a primavera é o tempo que vem logo depois. E aí, após essas revoltas aí populares, três grandes tipos de correntes sociais são as que o povo tenta adotar em seus países. Essas revoltas ou são para dizer que não deve haver governo, anarquismo, ou que os governantes devem tentar ter doutrinas para que os bens sejam comuns, socialismo, ou que ainda todos os bens sejam do governo e a remuneração seja igual para todos, o comunismo, os ideais do Karl Marx, tá? O primeiro governo que a gente tem notícia na história da humanidade que adotou os ideais socialistas foi a Comuna de Paris. Ela durou 3 meses e foi fortemente reprimida, mas é o primeiro governo socialista da história da humanidade. Outra coisa que você precisa saber aí, e aí este assunto cairá bastante na nossa AVA, são as independências da América Latina. Eu quero que você saiba que Napoleão Bonaparte, sem querer, indiretamente ajudou muito nas independências da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do Equador. Por quê? Porque quando Napoleão invadiu a Espanha, o rei da Espanha chamou as tropas que estavam na América Latina para ajudar contra a invasão. E aí, as populações locais aqui da América Latina sentiram uma maior oportunidade de fazerem a revolta, já que não havia tantos soldados para reprimi-los, né? Então, se eu te perguntar na prova como que, de certo modo, Napoleão ajudou nas independências da América Latina, foi deste modo. Ao invadir a Espanha, as tropas da América Latina foram requisitadas na luta contra Napoleão, deixando a América Latina desguarnecida, mais livre para as populações revoltarem. A Inglaterra tinha um interesse direto na independência da América Espanhola, na independência da América, para poder comercializar diretamente, ou seja, não poder comercializar primeiro com a metrópole para depois a metrópole comercializar com a colônia. E sabia que a França também influenciou as independências latino-americanas, porque os filhos das elites mandavam os seus filhos estudarem na Europa, em universidades francesas, e lá eles aprendiam os ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. Quando voltavam para a América, traziam esses ideais para aqui. Lembre que no caso das colônias espanholas, Bolívia, Equador, Peru, Chile, os espanhóis tinham feito uma estratégia para causar atrito entre as populações locais, que era a seguinte:
apenas os espanhóis legítimos podiam governar. Como se chamavam os espanhóis legítimos? Chapetones. E os filhos de espanhóis nascidos na América eram chamados de crioulos, com 2 L's. Eles eram considerados impuros, porque teriam nascido numa terra impura. Estranho, né? Porque nasceu no país e não pode governar o país? Pois era para causar divergência. E aí, a elite crioula era quem organizava as revoltas, justamente por se sentir muito injustiçada. Então, grave bem isso, haverá uma questão na prova sobre isso. Diferenciar crioulos de chapetones. Os crioulos eram os filhos de espanhóis nascidos na América, sem direito aos altos cargos. E os chapetones eram os espanhóis legítimos, que governavam, que tinham direito aos altos cargos. Muito bem. Eu vou querer que você saiba também quem eram os 2 principais crioulos que organizaram as independências da América Latina, os líderes das independências, os chamados libertadores da América. Um deles vai chamar Simón Bolívar. O Simón Bolívar, ele tinha a ideia de que todos os países da América Latina teriam que formar uma grande nação, e que esta grande nação seria forte o suficiente para manter a América livre. O panamericanismo. Então, Simón Bolívar, ele queria formar a grande América. Já o outro líder crioulo, o San Martín, ele era a favor de formar várias pequenas nações. Simón queria somar. Simón Somão. Simón Somão. Ele queria fazer a soma das nações americanas e formar uma grande nação. Já o San Martín, ele queria repartir em várias pequenas nações. As elites locais, então, os crioulos, eram contra pagar impostos para a metrópole. No caso brasileiro, a gente não tem crioulos, a gente tem os que eram chamados os homens bons, ou seja, brancos, ricos, não judeus, e que apoiaram Dom Pedro I a ficar no Brasil contra a elite portuguesa que queria recolonizar o Brasil. Lembra, quando Napoleão foi derrotado, a família real portuguesa que tinha fugido das invasões napoleônicas aqui para o Rio de Janeiro, quis voltar para Portugal. Dom Pedro I teve um dilema. Ele deveria ficar aqui no Brasil como uma figura de liderança, ou ele iria lá para Portugal como uma figura coadjuvante sob o domínio de seu pai? Ele ficou aqui no Brasil como líder de uma nação independente. Lógico que isso a pedido das elites locais. Aqui cortou bastante, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Como que começa o primeiro Império Brasileiro? Com o início, com a independência. Um acordo entre Dom João VI, o pai, e seu filho Dom Pedro I. E tem fim quando Dom Pedro I fica tão impopular que ele precisa abdicar, renunciar. Mas seu filho, que na época então tinha apenas 5 anos de idade, não pode assumir. Então, quem assume são os regentes. É muito comum nas cenas Dom Pedro I ser retratado como jovem, forte, de costeletes, para mostrar a liderança sobre um país independente. E o filho dele, que depois vai assumir com 14 anos no golpe da maioridade, ser sempre retratado como uma pessoa mais velha. Aqui tá só o Ais e o Dores, mas é liberais e conservadores. Os 2 grupos que vão estar durante o Primeiro Império são os liberais e os conservadores. Os liberais querem que cada estado faça as suas próprias leis, cada província, e os conservadores querem que só a capital faça as leis. Os liberais exaltados vão querer até uma república mais para frente, e os conservadores vão fazer a defesa da monarquia.
Bem importante para a prova, haverá uma questão sobre as três principais leis aí da primeira Constituição do Brasil. Por que primeira Constituição? Porque quando o Brasil era uma colônia de Portugal, ele seguia as leis de Portugal. Quando o Brasil vira independente, aí vai ter que precisar ter a sua primeira Constituição. Então, segundo Montesquieu, lá do Iluminismo, todo país deve ter três poderes: executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1824 dizia assim: olha, tem os três poderes, mas o imperador tem um poder a mais. Quando ele achar que um desses três poderes está errando, ou dois, né, porque o poder executivo é dele mesmo, quando ele achar que o poder judiciário ou o poder legislativo está errando, ele pode intervir. Ou seja, o poder moderador dava poder total ao imperador. Ele achou que uma lei está sendo mal feita, ele pode ir lá e alterar a lei. Ele achou que um juiz está julgando mal um caso, ele pode ir lá e alterar o julgamento. Ou seja, dava superpoderes ao imperador. Então, o que é o poder moderador? É o poder que dava superpoderes ao imperador. É um superpoder ao imperador. Voto censitário era o voto que só os ricos podiam votar. Como você vai fazer para lembrar? Censurava o voto dos pobres. Censitário censurava o voto dos pobres. E a terceira coisa, catolicismo oficial proibia as religiões de matrizes africanas e indígenas. Lógico que o povo continuava se manifestando de maneira clandestina ou pelo sincretismo, mas isso fazia com que a Igreja Católica trocasse favores com o poder oficial, que nas missas os padres falassem bem do imperador, dos governantes. Era uma troca de favores, mas a única religião oficial era a católica. Gente, saiba falar sobre estas três leis para a prova, tá bom? Dom Pedro I acabou ficando muito impopular. Por quê? Pelo poder moderador, né? Ele era muito autoritário. Ele tentou anexar o Uruguai, um país que está ao sul do Brasil e na época chamava-se Província Cisplatina, não conseguiu. A Inglaterra não apoiou. O Uruguai era um país independente, continuou sendo. E ele, depois que o pai dele morreu, Dom João VI, ele não tinha ido para Portugal, ele tinha decidido ficar aqui no Brasil. Ele quis ocupar no lugar do irmão dele, o Dom Miguel, que tinha ido para Portugal, os dois tronos ao mesmo tempo. Ele não teve o apoio das elites portuguesas para isso. E ainda ficou mal visto aqui no Brasil. Falou assim: você quer ficar no Brasil ou em Portugal? Então ele deixou de ter o apoio do povo daqui, deixou de ter o apoio do povo de Portugal, das elites de Portugal, e ainda ficou mal visto na América Latina e na Inglaterra. Ele realmente ficou isolado internamente e externamente, tá joia? Gente, faça os exercícios que estão no site, dê uma olhadinha, passe os mapas mentais para o caderno, tudo isso ajuda a gravar. Se você der uma olhadinha também no livro digital, ajuda. E com este vídeo, assistindo talvez mais uma vez, você fique com a matéria bem fixada para a avaliação. Até a próxima, pessoal!